Fala Bylearner, beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo e dessa vez eu vou te falar sobre, na minha opinião, qual a melhor ideia para se desenvolver com Python. E você deve ter notado pela thumb qual é o plot twist, não é mesmo? A minha ideia favorita não é uma ideia. Então bora lá entender melhor. Bom pessoal, antes de começar eu quero deixar claro alguns conceitos que nós temos na programação. Nós temos IDEs, editores de código e editores de texto. E eu quero mostrar para vocês qual que é a diferença entre cada um deles. Vamos começar por IDEs, que é o termo mais famoso e é pelo motivo que você deve ter vindo aqui nesse vídeo. Bom, IDEs vem da sigla inglesa Ambiente Integrado de Desenvolvimento. Por ser um ambiente, ele é como se fosse um software cheio de diversas ferramentas que te auxiliam e ajudam na hora do desenvolvimento, para você não ter que ficar mais codificando direto pelo terminal. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês do Visual Studio, que é uma ideia muito famosa, principalmente para desenvolvimento de linguagens .NET como C#. Você pode ver pela imagem que ele já vem com recursos até mesmo de já criar um projeto novo para determinadas linguagens que você possui integração na IDE. Então eu vou vir aqui em criar um projeto, ele já vai pegar todas as configurações necessárias para criar um projeto, por exemplo, do C# para consoles, ou se eu quiser algo para o Windows Forms. É só eu procurar aqui em cima por Windows Forms e clicar nessa primeira opção e dar próximo. Eu vou colocar aqui o que é IDE como o nome do projeto. Aqui eu apenas vou escolher a versão entre .NET Core e o .NET convencional, vou deixar .NET Core e vou colocar para criar um projeto novo. Vocês podem reparar que nativamente, sem precisar instalar nada, já veio com vários recursos aqui para mim. Por exemplo, eu posso criar uma interface gráfica com recursos drag and drop, ou seja, eu posso vir aqui na minha caixa de ferramentas, selecionar o que eu quero adicionar, por exemplo, uma label ou um botão, e apenas arrastar lá para o meu componente gráfico. Eu tenho todos os controles aqui do lado para customizar, por exemplo, trocar o meu texto e colocar esse é um botão. Você vê aqui que eu tenho todos os meus arquivos já bem definidos, com a ideia sabendo o que é cada um deles. Por exemplo, isso aqui é uma Forms, né? É uma janelinha de interface gráfica composta por um designer. E também se eu der dois cliques aqui nela, ó, eu venho para o código em si, beleza? Então aqui eu posso codificar, já vem bastante coisa já pronta, como se fosse um template padrão. Ele já vai ter toda a coloração aqui, então eu posso colocar, por exemplo, um código aqui, ó, ele já vai até me dar um autocomplemento, já vai deixar certinho. E se eu fizer alguma coisa errada, ele já vai me notificar aqui, por exemplo, é uma variável que não existe, então tem que pôr um texto. Beleza? Então tudo isso aqui são coisas que você tem numa IDE, o editor de texto ou de código, que a gente vai ver daqui a pouquinho aqui. Eu também posso rodar direto daqui, ó. Ele tanto roda como apenas um preview ou um modo de debug, como ele também pode compilar a solução no modo de produção, no modo release. Ele já vem aqui com todos os profiles e diagnósticos que eu preciso para melhorar a minha solução e entender tudo o que está acontecendo. Ele já vem nativamente também com breakpoints, por exemplo, posso colocar aqui e rodar de novo. Ele vai identificar que parou o debug, está nessa parte do código e eu posso até mesmo continuar aqui, ó. Tudo isso você vai ter numa IDE, porque ela é aquilo que é uma série de recursos, todos unidos e unificados para um determinado fim, que é te auxiliar na programação. E você pode ver que tem várias outras ferramentas aqui, coisas muito avançadas que às vezes você quase não vai usar, mas pode uma vez te salvar de uma grande encrenca. Nós temos também os editores de texto, como o bloco de notas ou o Notepad++, que eles são feitos para texto, são ótimos para isso, porém não são feitos para códigos e pode te atrapalhar um pouquinho na hora do desenvolvimento se você não for um expert na linguagem. Vamos começar mostrando o exemplo do bloco de notas, que é um editor de texto convencional. Se eu vim aqui colocar def hello para definir uma função no Python, colocar um print olá e colocar uma chamada na função, você pode ver que ele me permite, eu posso fazer isso, eu posso salvar esse arquivo com a extensão .py e depois rodar com o Python. Normalmente nada me impede. Porém, repara que agora eu não tenho nenhuma coloração, nenhum indicativo do que eu estou fazendo, e se eu deixasse algum erro, por exemplo assim, ele não entenderia, ele não saberia e deixaria passar. Isso, se for uma função muito grande ou um código bem complexo, vai te atrapalhar bastante.
Até mesmo para os editores de texto mais profissionais e poderosos, como o Notepad++, nós temos uma complicaçãozinha aqui. Embora eu possa vir em linguagem e selecionar o Python para ele dar uma coloração, vamos replicar aquele mesmo código. Def hello, print olá e chamada a função hello aqui. Por mais que eu possa fazer isso e ele me dá a cor, olha que interessante. Eu vou importar aqui um método do Python que é o math. Esse módulo math dá vários recursos para a gente trabalhar com funções matemáticas, por exemplo o seno, que é o math.sin. Vamos testar isso então. Eu vou dar um print math. Opa, não tem nada. Vamos voltar apenas para a letra S. Vamos ver o autocomplemento dele. Ele tem seek, set, slice, sort, sorted, split, starts with, que são todas as funções que nós realmente temos no Python. Porém, ele não sabe que a gente está trabalhando com math. Ele dá apenas autocomplementos bem genéricos e padrões, que às vezes até acaba atrapalhando para a gente não saber que tem algo dentro do math ou pensar que o starts with faz parte do math. Agora imagine isso no desenvolvimento bem complexo, que você precisa daquele auxílio da IDE, principalmente para lembrar o nome de alguns métodos daquele framework ou biblioteca bem complexa e específica que você acabou de utilizar. E é aí que entram os editores de código. É um meio termo, algo bem leve, igual os editores de texto, porém poderosos como as IDEs, que têm alguns recursos que te auxiliam no desenvolvimento do código. Porém, nativamente, vai ter coisas que faltam lá. Você pode considerar que um editor de código seria aquela parte que a gente tem dentro do Visual Studio, onde a gente digita o nosso código, que ele já tem os highlights, aquelas colorações, ele já tem um autocomplemento funcional e tem alguns outros recursos para a gente editar o nosso código e visualizar melhor o que a gente está fazendo e auxiliar na escrita. Porém, nativamente, ou seja, só de instalar esse editor de código, você não vai ter nada para rodar, compilar, transpilar suas aplicações, não vai ter um debug integrado, nem nada do tipo. Então ele é focado apenas mesmo na escrita do seu código. Sabendo disso, você deve estar me perguntando quando que a gente vai usar os dois então. Bom, você pode usar um editor de texto, se você for bem roots, raiz e quiser sofrer no desenvolvimento. Já um editor de código você pode usar quando você quer algo mais leve, mais generalizado, porque ele é para código, não para uma linguagem específica. Então nós temos soluções como Visual Studio Code, que agora sim é um editor de código que serve para qualquer linguagem que você quiser, Python, Ruby, C#, Java, PHP, JavaScript, até linguagens de hipermarcação ou utilização como HTML e CSS. E é justamente do Visual Studio Code que eu quero falar para você nesse vídeo. E eu vou abri-lo aqui e te explicar um pouquinho mais sobre editor de código e por que, como você já deve imaginar, ele é a minha ideia favorita. Essa tela linda e maravilhosa só pode ser dele, o Visual Studio Code. E agora vamos dar uma olhada mais de perto. Aqui em cima eu posso vir iniciar um novo arquivo. Neste novo arquivo eu posso salvá-lo com a extensão do Python, como teste.py, ou simplesmente clicar aqui embaixo e mudar para qual linguagem ele deve utilizar nesse arquivo. No caso vou deixar o Python mesmo. E olha que legal se eu digitar aquele mesmo código, então def hello, vou colocar aqui o print olá, e a chamadinha do método. Você pode ver que ele também está colorido, está tudo certinho auxiliando o código. Vou vir aqui em cima e vou digitar import, ele já dá aqui para mim math como sugestão, então eu vou selecionar o math mesmo. Vou vir aqui embaixo e vou colocar print math. E agora ele já me dá as opções apenas que fazem sentido ao math. Eu vou digitar a letra S e você vai ver aquele split, starts with, todas as outras funções não estão mais aqui, porque elas não fazem parte do módulo math. E agora ele me dá a opção do seno. Então eu vou colocar seno aqui e olha que legal, ele já até me fala como utilizar esse método, o que eu envio, o que eu recebo de volta. Então eu vim aqui em math.sim90. Além disso, isso que um editor de código faz nativamente, o Visual Studio Code permite eu instalar várias extensões. Por exemplo, eu posso vir aqui e instalar a extensão do Python. Então, eu vou procurar por Python, você pode ver que eu já tenho ele instalado. Agora, eu já posso rodar aplicações em Python aqui direto do Visual Studio Code. Para outras linguagens, nós temos várias operações, várias extensões para executar o código. Nós temos para o C#, nós temos para o Java e até mesmo algumas extensões que são canivetes suíços, como, por exemplo, o Code Runner, que permite eu rodar diversas linguagens aqui, Esses são só alguns exemplos, nem cabe na descrição o tanto de linguagem que ele permite executar direto do Visual Studio Code. Além disso, eu posso instalar várias extensões auxiliares. Vamos supor, eu estou desenvolvendo em Django com Python. Eu tenho aqui para melhorar a sintaxe
e gerar vários snippets, aqueles atalhos para o Django. Se você é um programador web, também você tem uma série de extensões aqui para HTML e CSS que vão tanto melhorar o IntelliSense, aquele autocomplemento, como também nós podemos ter formatadores. Você tem boilerplates para já começar um HTML, para já começar com algum template do HTML, por exemplo. E você tem diversas outras extensões que vão te auxiliar e deixar o Visual Studio Code mais com a sua cara, mais customizado e também mais poderoso. E falando em customização, você também pode instalar diversos temas aqui, ó. Só procurar por themes, você vai ter vários. Eu mesmo utilizo o Drácula, então se eu procurar aqui por Drácula, tem o tema oficial, inclusive é feito por um brasileiro e é um tema bem legal. Voltando aqui para o nosso código, olha que legal essa setinha aqui em cima. Nada mais é do que rodar o Python no terminal integrado aqui dentro do Visual Studio Code. Uma vez que eu rodo, ó, ele vai executar para mim e já vai falar, ó, olá, e o valor do seno. E nesse terminal eu posso usar o que eu quiser, que eu usaria no terminal normal. Por exemplo, vou dar um CLS para limpar a tela, vou colocar um makedir teste 12345, ele cria essa pasta. Eu posso dar cd teste 12345, ele entra nessa pasta. Agora vamos rodar esse código novamente para ver um negócio interessante. Aqui nós temos que o valor de seno de 90 daria 0,89. E se você é bom em matemática, lembra aquilo que você aprendeu na escola, o seno esperado de 90 não é isso. Então, olha que legal que nós podemos fazer aqui no Visual Studio Code. Eu vou deletar essa parte aqui, ó. Opa. Ó, ele já me fala que o seno, a função seno do Python, retorna o seno de x, onde o x é medido em radianos. Então nós não temos que passar um grau, e sim um radiano. Essa informação você nunca saberia no editor de texto normal. Então eu vou vir aqui e vou colocar math.pi sobre 2. Vamos ver agora aqui qual o resultado. E ele dá 1.0, se você lembra bem lá da matemática, o seno de π por 2 realmente é 1. Então o Visual Studio Code, até mesmo uma tarefa fácil, que era o seno, conseguiu nos ajudar a ter o resultado esperado, falando que aquilo nada mais é do que um valor em radiano. Nós temos diversos outros recursos também aqui, como abrir uma pasta de um projeto ou até mesmo clonar um repositório. E agora eu vou clonar um repositório que eu tenho lá no meu GitHub. Pronto, ele abriu aqui para mim e agora nós podemos ver aqui do lado do meu Explorer que está todo o meu projeto aqui, ó, todo bonitinho. E esse da Binance nada mais é do que um boot para Discord que eu fiz para pegar valores da Binance e me notificar de algumas alterações. Se você quer aprender a fazer um boot para Discord, é só deixar aqui nos comentários que eu vou ler, vou responder a todos e gravar um vídeo ensinando como fazer um boot para o Discord. Mas agora vamos voltar aqui um pouquinho. Você pode ver que no Visual Studio Code, ele também fala aqui para mim, ó, por exemplo, os últimos commits, as informações do commit, graças a extensões que nós temos, como por exemplo o Git Lens, que é uma das principais extensões para Git aqui do Visual Studio Code. Você pode ver que eu também tenho extensões aqui para o WSL, que nada mais é que o Windows Subsystem for Linux, para usar o Linux aqui dentro do Visual Studio Code. Eu tenho extensões para Docker, obviamente, né, não vai estar nenhum porque o meu Docker está desligado no momento. Eu posso ter gerência de projetos aqui nesse Project Manager, que é outra extensão que eu utilizo. E aqui eu tenho a To-Dos Tree, que é, basicamente, eu posso colocar vários to-dos na aplicação e ele me avisa onde eles estão. Isso é muito útil quando você está fazendo uma arquitetura ou uma organização do seu código e não quer já definir toda a função e fazer a lógica dela, apenas definir como vai ser a estrutura final. Então você dá vários to-dos, ele te avisa o que você falta fazer. Aqui em cima nós temos as minhas alterações de controle de versão, então no caso do Git. E olha que legal, ele não tem nenhuma change, né, nenhuma modificação. Eu vou vir aqui em algum arquivo, por exemplo esse, e vou colocar print test. Se eu fazer isso e voltar aqui para o Git, ele vai identificar automaticamente. Eu posso marcar essa alteração para subir num commit, então ela vai para o stage. Eu posso ver também como que está o meu arquivo aqui, ó, o que eu mudei nele. Eu vou colocar então teste para vídeo. E vou dar o commit aqui, ó. Você pode ver aqui embaixo todos os meus commits. Vou clicar aqui em teste para vídeo, você vê que eu modifiquei o main. Ele até me mostra aqui dentro dele o que eu modifiquei, então no caso eu adicionei essa linha. E aqui eu posso até mesmo já executar o push direto para enviar meus arquivos, minhas modificações lá para o servidor. Vou dar um push aqui então e o Visual Studio Code já fez tudo isso para mim. Então ele até resolveu os problemas que eu tinha com o Git, para não precisar usar
vários e vários projetos e programas externos. Aqui eu tenho meu histórico de arquivos, tudo que eu fiz, as minhas branches, os meus remotos, os valores nas stashes e tudo mais que eu precisar. Eu tenho também uma ferramenta de depuração, então sabe aquele debug que eu mostrei de C#? Sim, nós temos também a mesma coisa aqui no Python. Ele é bem poderoso, graças ao Visual Studio Code permitir todas as extensões e modificações. Nós temos também campos de busca, que funcionam até mesmo com regex. E agora que eu mostrei tudo isso sobre o VS Code, você deve estar se perguntando, bom Felipe, isso não é tudo que você falou que uma IDE fazia? Não tem aquela série de ferramentas e coisas extras para a linguagem que deixa tudo mais fácil e prático? Sim! O Visual Studio Code é considerado um editor de código porque nativamente se você baixá-lo e instalá-lo na sua máquina, ele não vai forçar o download do Python, do C#, do Java, ele vai rodar. Já uma IDE precisaria de ter o Java, ou C# ou Python instalado para ela poder ser usada. O Visual Studio Code não vem naturalmente com um compilador, um interpretador ou algo para rodar os seus arquivos. Você tem que instalar uma extensão à parte. Então o Visual Studio Code nativamente, naturalmente, ele é um editor de código. Ele foca na escrita do seu código da melhor forma possível. Porém, graças às extensões e graças a ele ser open source, ou seja, todos podem ver o código, fazer modificações e subir alterações, ele está cada vez mais popular no mundo da programação e é o editor de código mais utilizado do mundo. E conforme você deixa ele tão poderoso, vira aquele ditado: tem bico de pato, pena de pato, faz som de pato. Talvez seja um ganso, mas eu consideraria como um pato. Então, no final das contas, o Visual Studio Code pode sim ser considerado como uma IDE. A maioria dos meus amigos programadores e vários especialistas que eu respeito muito consideram sim o Visual Studio Code como uma IDE graças às extensões, modificações e melhorias. Então é por isso que ele é minha IDE favorita. Ele me deixa customizar do jeito que eu quero, fazer todas as personalizações que eu preciso. Tem várias e várias extensões para tudo que você imaginar, até mesmo para deixar as tags do HTML melhores, mais coloridas. Ele permite as chaves também ficarem coloridas, para você saber onde iniciou e fechou cada escopo. Ele permite até mesmo ter um preview do que vai acontecer no Python, do que cada variável está sendo armazenada na memória, onde ela está, qual o valor no tempo atual de cada variável. Então isso me deixa o meu código muito mais fácil, muito mais simples. Eu até mesmo posso rodar código do Jupyter lá dentro. Para você que não sabe o que é o Jupyter, a gente tem vídeos aqui no YouTube, no nosso canal da Bylearn. E o melhor de tudo é que ele continua com a leveza, simplicidade e versatilidade de qualquer editor de código. Então é ele que eu utilizo em qualquer aplicação que eu tenho que fazer, seja desenvolvimento de jogo com C#, uma aplicação rápida com Java, um site completo, um aplicativo móvel ou até mesmo as aplicações do dia a dia que eu utilizo sempre o Python. As aulas que eu faço aqui na Bylearn são todas testadas aqui no meu Visual Studio Code. Então é por isso que eu gravei esse vídeo para te mostrar principalmente a diferença entre IDE, editor de texto, editor de código e qual eu utilizo para melhorar ao máximo a minha produtividade. Espero que você concorde que se você não conhece o Visual Studio Code, dê uma chance a ele e depois me conta aqui nos comentários o que você achou. E se você gostou do vídeo, lembra de deixar os comentários aqui sobre dicas, sobre o que você acha, qual a sua ideia favorita e o que você quer ver nos próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, deixa o like aqui, isso ajuda bastante a mandar para mais pessoas e o YouTube saber que é um conteúdo de qualidade. E se você quer ver os próximos vídeos, então é só apertar no botãozinho de inscreva-se aqui embaixo. E para o YouTube realmente te mandar as notificações, que às vezes ele esquece, você tem que apertar naquele sininho. Então é só isso, é só apertar no joinha, no inscrever e no sininho. 10 segundinhos você faz isso e me ajuda demais. Então eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.